Saudações, chamo-me Nelton Alberto Mutumani e no presente trabalho vim falar da norma de contabilidade e relato financeiro 27, que fala dos custos dos empréstimos obtidos. E durante a apresentação, irei falar dos objetivos da presente norma, que fala dos custos dos empréstimos obtidos, irei falar do âmbito, irei falar do reconhecimento, irei falar também quando é que fazemos inclusão dos custos dos empréstimos obtidos no custo dos bens e trarei cá alguns exercícios para garantir melhor percepção da norma. E sem mais delongas, essa norma tem o objetivo de estabelecer os princípios para o tratamento, os princípios contabilísticos associados a empréstimos obtidos por uma sociedade. Nós sabemos que geralmente as sociedades adquirem empréstimos para investimentos ou aplicarem determinadas atividades. Ou seja, essa norma vem para estabelecer quais são os princípios que nós usamos quando a entidade adquire empréstimos de uma entidade ou empréstimos bancários do curso normal das suas atividades. Ela vem para dizer quais princípios usar e como é que nós podemos fazer os reconhecimentos que estão associados aos custos dos empréstimos obtidos, pelo qual a empresa vai buscar para poder aplicar em investimentos, financiamento, dentre outros. E quanto ao âmbito, os custos dos empréstimos obtidos, eles podem incluir, ou seja, eles normalmente incluem os juros de descobertos bancários e juros de empréstimos obtidos a curtos e longos prazos. Ou seja, os juros que são referentes aos empréstimos bancários de curto ou de longo prazo são incluídos no custo dos empréstimos obtidos. Nós sabemos que os empréstimos de curto prazo geralmente são liquidados num período dentro ou não superior a 12 meses, dentro de 2 meses. E aqueles que são liquidados depois de 2 meses é que são considerados de longos prazos. E nós também poderemos incluir as amortizações de descontos ou de prémios relacionados com empréstimos obtidos. Ou seja, quando nós fazemos amortizações a descontos ou a prémios que estão de certa forma estão associados aos empréstimos obtidos, nós temos que incluir estes custos, os custos dos empréstimos obtidos. E também poderemos incluir a amortização dos custos acessórios suportados com a obtenção do empréstimo. Geralmente, para obter um empréstimo, há custos. Tratar de documentação dentre os custos, ou seja, esses custos que estão aos encargos dos acessórios que foram suportados, ou seja, das atividades que foram suportadas para poder adquirir esse empréstimo. Nós incluímos esses custos aos custos dos empréstimos bancários. E também nós poderemos incluir os encargos financeiros que são relativos a alocações financeiras. Também poderemos incluir as diferenças de câmbios que são provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira. Isso na medida em que tais diferenças de câmbio são consideradas como um ajustamento dos custos de juros. Ou seja, aqui diz que quando uma entidade busca, ou seja, adquire empréstimos bancários ou empréstimos em moeda diferente da moeda funcional, ou seja, moeda estrangeira, os custos que estão associados a essas diferenças cambiais e outros aspectos, nós temos que associar esses custos aos custos de empréstimos obtidos. Nós sabemos que as diferenças cambiais elas podem ser favoráveis e desfavoráveis. Quando a mais-valia é vantajoso para nós ou desvantajoso para nós. Ou seja, todos os custos que estão associados a essas taxas de câmbio, diferenças cambiais, nós temos que incluir esses custos aos custos dos empréstimos que nós obtemos dentro da entidade. E quando é que nós fazemos o reconhecimento? Nós apenas fazemos o reconhecimento de empréstimos obtidos em ativos que são elegíveis. Ou seja, nós sabemos que para poder fazer um empréstimo, nós temos que ignorar, ou seja, dar a garantia de um ativo que é elegível para que possam nos desembolsar um empréstimo. Para podermos obter um empréstimo, temos que levar um ativo nosso. Pode ser ativo tangível ou ativo de investimento, que seja elegível. O ativo deve garantir que nós possamos receber o empréstimo. Ou seja, ele tem que ser elegível. E também, esta norma, ela requer que os encargos financeiros que são relacionados à aquisição ou à construção e também à produção de um ativo que é elegível, neste caso, que permite que nós recebamos um empréstimo,
ela diz que esse ativo elegível deve ser contabilizado a crescer ao valor do ativo, ou seja, deve ser contabilizado acima do valor do ativo. E também, quando é que nós fazemos a inclusão dos custos de empréstimos obtidos no custo dos bens? Geralmente, os custos financeiros que são capitalizados, eles devem integrar o valor do bem, o valor que foi pago pelo bem, o valor total gasto pelo bem, e também ela deve ser aplicável a amortizados. Deve ser aplicável. Não, desculpa, ela deve se integrar o valor do bem e, caso seja aplicável a integração do valor do bem, eles devem ser amortizados. E esses geralmente são amortizados pela mesma taxa de vida útil dos bens. Nós sabemos que os bens geralmente têm uma taxa de vida útil, dependendo do método de cálculo da vida útil. Ou seja, geralmente o bem que nós adquirimos, podemos adquirir com uma vida útil, podemos adquirir uma viatura, uma viatura tem uma vida útil de 5 anos. Ou seja, aí nós temos que levar o valor desse bem, desse automóvel, e caso seja aplicável o valor, nós temos que amortizar e usar a taxa de vida útil desse mesmo bem, 5 anos por aí. E nesse caso também não se deverá, portanto, proceder à contabilização dos custos financeiros que foram capitalizados em contas distintas do ativo, ou seja, aqueles custos financeiros que foram capitalizados, ou seja, introduzidos em contas que estão distintas ou separadas do ativo, nós não poderemos contabilizar esses custos financeiros. E esses custos financeiros eles são contabilizados como parte do custo do bem e não como custos financeiros. Também podemos falar dos custos de empréstimos obtidos elegíveis pela capitalização. Ou seja, quando um ativo é elegível ele é financiado por fundos específicos, o custo real desses ativos, que são deduzidos de qualquer rendimento sobre aplicações temporárias de tesouraria, será o custo a considerar para a capitalização, não existindo qualquer dificuldade na determinação desses valores. Ou seja, quando nós temos um ativo que é elegível e ele é financiado por fundos específicos, ou seja, determinados fundos, todos os custos desses fundos, estão associados a esses fundos, eles devem ser deduzidos de qualquer rendimento e também de qualquer rendimento que esteja relacionado a aplicações que são temporárias, não longas, de tesouraria, de banco, por aí. Ou seja, o custo a considerar nessa capitalização não existe qualquer dificuldade na determinação desses valores. E quando é que nós poderemos fazer o início da capitalização? A inclusão dos custos de empréstimos obtidos como parte do custo de um ativo elegível deve começar, ou seja, nós podemos começar a capitalização quando se efetuarem dispêndios com o ativo ou quando os custos de empréstimos obtidos estejam a ser incorridos. Também poderemos fazer início da capitalização quando as atividades que são necessárias para preparar o ativo para o seu uso. Então, aqui também a seção da capitalização, onde diz que a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos ela deve cessar quando, ou seja, deve parar quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso pretendido ou venda estejam completas. Ou seja, quando nós poderemos fazer a cessão da capitalização ou parar a capitalização? Nós paramos a capitalização dos custos dos empréstimos obtidos quando todas as atividades necessárias, ou seja, todos os gastos, todas as atividades que nós efetuamos como gasto para poder preparar o ativo elegível, aquele que nos garante que nós possamos obter o empréstimo, estejam completas. Ou seja, pagar direitos, entre outros, taxas. Quando nós concluímos tudo isso associado ao ativo elegível para poder obter o empréstimo, termina. Nós fazemos quando a sessão da capitalização, ou seja, fim da capitalização dos custos. E também quando é que nós poderíamos fazer a suspensão da capitalização? A capitalização dos custos de empréstimos obtidos ela deve ser suspensa durante os períodos prolongados em que o desenvolvimento efetivo do ativo elegível é interrompido. Ou seja, nós suspendemos os custos associados aos empréstimos que nós obtemos, nós suspendemos quando os períodos prolongados no desenvolvimento do efetivo do ativo
é elegível é interrompido, ou seja, quando os custos associados ao ativo elegível que nós estamos a preparar é interrompido, nós fazemos a suspensão da capitalização, ou seja, paramos a capitalização, porque os custos ou seja, as atividades necessárias para desenvolver o ativo elegível foi interrompido, então nós temos que fazer a suspensão da capitalização dos custos. O processo de garantir que o ativo elegível nos garanta o empréstimo parou, então nós fazemos a suspensão dos custos necessários para poder obter esse empréstimo. E também para melhor percepção, trago aqui alguns exercícios, onde poderemos encontrar como primeiro exemplo, que diz que uma produtora de aguardentes velhas possui um lote em envelhecimento. E nesse período, os custos de empréstimos obtidos, eles podem ser capitalizados, integrado o valor dos inventários? A resposta para essa questão seria sim, porque trata-se de um ativo elegível, uma vez que requer um período substancial de tempo a ficar pronto para a venda. Ou seja, ele é elegível porque precisa de um determinado tempo a ficar pronto para a venda em um ativo nosso. Então ele é elegível. Trago aqui um outro exercício que diz o seguinte: uma empresa iniciou a construção de um edifício administrativo que demorará 18 meses para estar pronto. Durante esse período, contraiu um empréstimo para financiar a construção, ou seja, os custos de empréstimos obtidos podem ser capitalizados integrando o valor do edifício? A resposta seria sim, porque trata-se de um ativo elegível, pois ele requer um período substancial de tempo para estar pronto para o uso pretendido, ou seja, o edifício em construção ele é elegível, porque requer um período, é um ativo elegível. Sabemos que edifícios trata-se de ativos tangíveis, ou seja, ele é elegível porque requer um período substancial de tempo para estar pronto, para poder usar no que nós queremos. Trago aqui um outro exercício, que diz que uma empresa comprou máquinas importadas que ficaram paradas por 6 meses no porto devido a burocracias alfandegárias. E durante esse período em que as máquinas que foram importadas ficaram paradas no porto, a empresa pagou os juros de empréstimos utilizados na aquisição dessas mesmas máquinas. Ou seja, querem saber se esses custos de empréstimos podem ser capitalizados nos custos das máquinas? A resposta seria não, porque o atraso não faz parte das atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido. Sendo assim, os custos devem ser reconhecidos como gasto do período, ou seja, porque o atraso, como não faz parte das atividades que nós podemos incluir necessárias ou importantes para preparar o ativo, aí para o uso pretendido, aí nós temos que levar esses custos e associar ao gasto do período, como é um atraso, por ser um atraso devido à burocracia alfandegárias. Trago aqui mais um exercício que diz que um lote específico de aguardentes velhas concluiu o seu processo de envelhecimento, estando já disponível para venda. No entanto, a empresa não vendeu qualquer unidade desse lote durante um período substancial de tempo. E os custos de empréstimos obtidos podem ser capitalizados integrando o valor dos inventários? A resposta seria não, porque a partir do momento em que as aguardentes completarem o seu processo de envelhecimento e ficarem disponíveis para venda, deixarão de ser ativos elegíveis, pelo que os custos de empréstimos obtidos terão de passar a ser contabilizados como um gasto do período. Trago aqui outro exercício que diz que uma empresa está a produzir um navio por encomenda, cuja conclusão levará mais de 2 anos. E a mesma empresa, ela financiou a produção com um empréstimo bancário. E os custos de juros podem ser incorporados no custo do navio? Sim, eles podem, porque nós sabemos que um navio é um ativo elegível, porque ele requer um período substancial de tempo para ficar pronto para o uso ou para a venda. Ou seja, o preparo do navio ele leva tempo para nós usarmos o mesmo navio ou para vendermos. Isso acaba tornar os custos associados a esses mesmos navios acabam sendo elegíveis aos custos de empréstimos obtidos. E trago aqui mais um outro exercício
que diz uma empresa, ela adquiriu matérias-primas para revenda imediata, que foram financiadas com um empréstimo. Ou seja, querem saber se é possível capitalizar os custos de empréstimos no valor das matérias? A resposta seria não, porque os inventários destinados à revenda imediata não são ativos qualificáveis. Não são qualificáveis porque não requerem um determinado tempo a ficarem prontas para uso ou para venda. E, geralmente, os custos de empréstimos eles devem ser conhecidos como despesa. E para finalizar, trago aqui um último exercício, que diz uma empresa iniciou o desenvolvimento de um software complexo para uso interno, cuja finalização levará cerca de 14 meses. Um empréstimo foi contraído para financiar o desenvolvimento e querem saber se podem os juros de empréstimos ser capitalizados no custo do software. A resposta seria sim, porque o software ele é um ativo elegível, pois requer um período substancial de tempo para estar pronto para o uso previsto. E sem mais delongas, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham percebido o meu desenvolvimento no que concerne a norma 27, que fala dos custos dos empréstimos obtidos. E obrigado.